Fala galera, aproveitando aqui acabei de gravar o vídeo aqui do canal do Kleber Wilson. E aí eu também encontrei aqui um outro canal, que é o canal aqui do Lucas Felp, né? Interessante que ele vai relatar, né, que segundo ele tirou aqui 988,7 em matemática, né? Então assim, é interessante ouvir, como eu falei a vocês, eu sempre dou dicas sobre a prova do Enem, mas é interessante ouvir a visão do aluno, né? A visão do cara que realmente foi lá e fez a prova, que estava disputando aquela vaga, ou seja, qual é a perspectiva que tem um aluno, beleza? Então vamos ver aqui os comentários dele sobre a prova de matemática de forma específica, legal? Vou baixar só um pouquinho aqui o som aqui, está um pouco alto o áudio do canal dele, mas eu recomendo que vocês vejam o canal dele também, tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do canal do Lucas Felp, beleza? Vamos lá. Queria explicar que sim, eu tirei 988 em matemática, o que é uma nota absurdamente boa, eu não estava esperando, eu acertei 43 de 45 questões da área de matemática da prova, então foi uma boa pontuação, assim, eu não imaginava acertar tantas, mas eu tive várias dicas e várias formas de realizar essa prova que me ajudaram a chegar lá, o que me trouxeram essa pontuação. Eu sabia que eu ia bem na prova, não sabia que eu ia tanto assim. E eu acho que essa confiança que eu tinha já na prova também foi uma forma de ajudar nesse sentido. Primeiro de tudo, eu queria falar que é importante sim estudar o conteúdo de matemática. Eu não vou falar tanto sobre isso porque eu já fiz um outro vídeo que é como estudar matemática, que vai estar... Então vocês vejam, ó, primeira coisa que ele vai comentar é a visão dele, né, da importância que é você estudar os conteúdos de matemática. É comum, ele vai citar isso no vídeo, aquela visão que o pessoal tem muito de que a prova de matemática é só texto, com os textos mesmo você já resolve e que praticamente você não precisa de ter a teoria. Teoria, por exemplo, como vestibulares tipo FUVEST, enfim. Mas ele vai sempre estar falando, por mais que ele vai ter a visão dessa questão de raciocínio lógico, né? Mas ele vai citar uma série de conteúdos que mostra pra gente que sim, estudar a teoria, estudar os conteúdos é fundamental, ok? Deixa eu colocar uma música um pouquinho aqui. Aquele cardzinho aqui em um dos cantos da tela que eu não aprendi qual é ainda, para você clicar e assistir outro vídeo. Mas eu queria falar que sim, é importante estudar esse conteúdo, e para a prova do Enem é importante que você foque em que conteúdos são mais cobrados, porque o Enem não cobra matemática tão avançada quanto outros vestibulares, como o FUVEST, Unicamp. Eu sou do Sudeste, então eu conheço mais desses vestibulares. Mas ele cobra uma matemática mais básica, mais fundamental, de lógica. Você tem que saber raciocínio lógico, você tem que saber porcentagem, análise de tabelas, de gráficos, geometria espacial, funções, estatística, probabilidade, análise combinatória. Você tem que saber uma matemática mais básica e mais lógica para a prova do Enem. O que dificulta são outros fatores que eu vou abordar agora, além de estudar o conteúdo, que eu acho que é mais importante para a matemática do Enem e que me fez tirar essa pontuação, é estudar a prova. Então assim, eu fiz o Enem 2017 também e Ou seja, pessoal, você tem que, quando for estudar para o Enem, você precisa ter um banco de provas. Ou então, no seu módulo do cursinho, né? No nosso módulo, no nosso cursinho, nós temos o quê? O banco de questões. E nesse item de estudar a prova, é interessante que você estude de forma detalhada, assunto por assunto, de forma específica. Então, quando você for estudar, por exemplo, aqui função quadrática, né? Observa que ele comentou que é a questão de funções, né? Então você vai estudar função quadrática, então se dedique um tempo a estudar só função quadrática, a resolver as questões do Enem só de função quadrática. Por exemplo, estou citando função quadrática, tá? Para que você possa ver o estilo de questão, o perfil de questão que do Enem no que se refere à função quadrática, ok? No Enem 2017, como treineiro, eu tinha acertado no máximo umas 30 questões. É uma pontuação boa sim, mas quando comparado com o que eu tirei em 2018, é bem menor. E o que fez a maior diferença para mim foi estudar a prova de matemática do Enem. Não é estudar tanto conteúdo, é estudar a prova. Para mim, estudar a prova é tão essencial porque a prova do Enem de matemática é muito única, é muito diferente de outros vestibulares, é muito diferente de outras provas e exames que você deve ter feito. Ela envolve um estilo de questão muito específico e que se você treinar, você domina muito bem e consegue fazer a prova com o conteúdo que você estudou. Então, dentro desse estudar a prova, eu acho que uma coisa muito importante é você estudar o estilo de questão. Como eu falei, ele é muito único e muito diferente dos vestibulares. Como é esse estilo de questão? Eu vejo que as questões do Enem são muito de matemática e interpretação de texto. Então, além de você saber o conteúdo de matemática, você tem que saber interpretar textos, você tem que saber lidar com textos longos, às vezes são muito longos,
e que são complicados, envolvem problemáticas do cotidiano. Sempre tem uma situação do cotidiano para você resolver usando a matemática. Mas para você resolver o exercício, para você resolver essa situação, você precisa saber ler muito bem, você precisa saber selecionar as informações, os dados e os comandos desse enunciado para você começar a resolver a questão. E como que você... Eu tinha me referido no outro vídeo, né, do Kleber Wilson, falei a respeito dos comandos, né? Então, veja que ele foca na questão da leitura, né? Você tem que ter o hábito de ler, né? Leia livros, né? Leia outras coisas, entendeu? Para que você possa conseguir interpretar textos. Muitos reclamam, nos simulados, por exemplo, dos textos longos. Então a gente tem que se acostumar com essa questão dos textos longos. E no caso, de forma mais específica em matemática, quando você for resolver a prova, procurar aquelas questões que têm os textos menores, né? Sempre eu falo isso. E deixar mais para o final aquelas questões que têm os textos longos, ok? Vamos seguir aqui. Entende esse estilo de questão, propriamente dito. Não só eu falando, mas você precisa treinar, você precisa ir atrás de exercícios de anos anteriores, de edições anteriores do Enem e procurar como eram essas questões. Porque o estilo de prova se repete. Essas questões vão aparecendo um ano após o outro. Tem questões com raciocínio muito parecido, de anos diferentes. Então, esse estilo de prova, esse estilo de questão se repete. Vamos para outra coisa aqui. Como você vai resolver cada questão e como você vai resolver a prova numa totalidade, né? O segundo dia do Enem inteiro e as 45 questões de matemática. Pronto, essa parte é muito importante. Vejam, eu quero que vocês lembrem que a ideia é mostrar o relato de um aluno que tirou uma nota alta em matemática, certo? Olha esse relato aqui, ó. Desenvolver alguns desses métodos que eu vou compartilhar. Eu peguei o hábito de começar a prova do Enem no segundo dia por matemática, porque eu sabia que eu tinha mais facilidade no conteúdo de matemática do que no conteúdo de ciência da natureza. E, pessoalmente, eu sentia que eu precisava mais de força e de energia para fazer a prova de matemática. Então eu começava por ela demandar mais energia, eu precisava ter a cabeça mais fresca, mais leve para fazer essa prova que demandava mais de mim. Mas eu prefiro não fazer a prova inteira de matemática de uma vez. Eu sinto que se eu fizesse as 45 questões de uma vez só, porque eu também já tentei fazer e não deu certo, eu fico esgotado, minha cabeça não consegue mais fazer conta. Chega lá na questão 30, 35, eu já não sei mais fazer 2 vezes 2, eu não consigo fazer conta de multiplicação, porque eu travo, eu demoro muito mais. Então, para equilibrar e não desgastar toda a minha cabeça, o que eu fiz foi fazer 25 questões de matemática, parar, mudar para ciência da natureza, fazer 25 questões de ciência da natureza, e aí voltar para matemática de novo, terminar as outras 20 e terminar as outras 20 de ciências. Porque assim... Então, veja, pessoal, tudo volta para aquele lance da estratégia, tá? E aí você tem que já pensar em sua estratégia, por isso que você tem que já pensar em fazer isso no seu próximo simulado, no outro simulado e no outro simulado. Então, aproveita que se você tem simulado para fazer ainda do Enem, quando você for fazer a prova, você tem que adotar essa estratégia. E aí você vai testando ao longo do tempo, né? Como ela vai se adequando ao seu ritmo. Por exemplo, ele cita aqui fazer, por exemplo, 25 questões. Mas se você não quiser fazer 25 direto, você faz 20, ou faz 15, ou faz 10. De matemática primeiro. O que importa é você encontrar o teu ritmo, tá? Então foi o que ele falou. Ele faz 25 de matemática, depois vai fazer 25 de ciências, depois volta e fecha a prova. Você pode então fazer o quê? Pode fazer 20 de matemática, depois 20 de ciência, depois voltar. Você veja a quantidade de questões que você acha melhor fazer. E aí o que importa é você adotar uma estratégia. E nunca esquecendo de fazer uma questão por vez, tá? Essa foi uma dica legal lá do Kleber Wilson, né, do outro vídeo que eu postei, tá bom? Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link dessa aula aí, tá? Então, uma questão por vez, tá? Aqui é uma boa dica específica para no dia da prova de matemática, de ciências, você adotar essa estratégia. Não é preciso você resolver logo de cara as 45 de matemática. E melhor, mais importante, não é preciso você responder a prova toda de uma vez. Ou seja, você na ordem que aparece, né? Então, fazer a primeira questão, fazer a segunda. Não, você pode ir alternando questões, olhando, folheando no caderno, de novo, vendo aquelas que você percebe que tem um texto menor, ou então, daqueles assuntos que você já está mais assim, você tem mais domínio, e você vai e começa por essas questões aí. Perfeito? Eu vou parar por aqui o vídeo para não ficar muito longo, e farei uma segunda parte, né, do comentário aqui do vídeo do Lucas Felp, ok? Valeu você, até mais, um abraço. Não esquece de deixar nos comentários aí do vídeo sugestões, tá certo? Não vou editar o vídeo, vai ficar assim mesmo, o que importa é passar a mensagem para vocês,
mas sugestões, por exemplo, de outros canais que eu possa fazer o comentário, tá certo? Essa questão de filmar aqui, eu não sei até que ponto que o YouTube vai permitir, porque você sabe que tem toda uma política de direitos autorais, mas enfim, eu vou aqui tentando fazer com vocês essas dicas legais aí, e a ideia que eu tive é pegar dicas, não de professores, né, porque vocês já estão acostumados a gente sempre em sala de aula ficar falando, mas pegar dicas de alunos, porque eu quero ver a visão do aluno, né, ter a visão do aluno, que pode ser que seja útil para vocês. Valeu, abraço, até a próxima.